Bom, gente, estou aqui para falar sobre o Smart Trade, módulo BTC, tá? Vamos começar. A página está aqui com meu login, e-mail e senha, só isso que é solicitado. Vamos ao módulo de BTC, tá? Uma breve descrição, um exemplo da visualização. Vamos acessar a página, que é para membros aqui. Aqui é os destaques de D-1, coisa que eu coloco diariamente aí, dependendo do dia. Eu coloco alguma coisa, dependendo do dia eu coloco outra. Tabela de dados, para a gente visualizar a tabela completa desses dados aqui, a gente tem duas maneiras. Através do Google Office, vai abrir a planilha no navegador, tá? E o download do arquivo, que é o que eu vou fazer. Tá? Estamos abrindo planilha de BTC do dia anterior. Aqui, ó, fechamento 2 de outubro, tá? Lembrando que essa ferramenta aqui faz, entre as mais de 600 ações listadas em bolsa, ela faz uma filtragem por uma liquidez mínima de 3 milhões de reais de média de volume. Tá, para não ter distorções por culpa de liquidez ou falta de liquidez que nos façam perder tempo. Então vamos lá. Aqui temos uma coluna de ativo, tá, de ativo. A quantidade em aberto é o volume total de ações alugadas, é o estoque de BTC, tá? A quantidade em aberto em relação a esta média, ou seja, o quanto está em aberto hoje, o quanto acima ou abaixo da média essa quantidade em aberto aqui está no período acompanhado. Ou seja, essa ação aqui é RADL3, tá? Mais de 2 vezes a média, mais do que o dobro da média de ações alugadas. O seu estoque está maior que a média, tá? A variação da quantidade em aberto em números absolutos e a variação da quantidade em aberto em percentuais, que é o que é interessante a gente classificar aqui. Você vê aqui que teve uma alta percentual maior e uma queda percentual maior em relação do estoque de BTC em relação ao último dia. Esse KTT aqui é uma espécie de estocástico, tá? O que quer dizer? Todo 1 é uma máxima e todo 0 é mínima. Quando esse número aqui é igual a 1, quer dizer que a quantidade de ações que está em aberto está na máxima. É a máxima quantidade do período acompanhado, tá? E aqui é a menor quantidade do período acompanhado, quando é 0. Ou seja, esse valor está na mínima. Ok? A quantidade em aberto sobre o total do capital da empresa. Ó, tem os comentários aqui em cima que também ajudam. Vamos lá. A gente filtra também, a gente classifica, né? A gente vê que Usiminas é a empresa que mais, a ação, no caso a PNA, que mais tem ações alugadas em relação ao total de suas ações. Tá? Aqui é sobre o total do capital da empresa, o total de ações. Depois a Equatorial tem quase 10% de todas as suas ações estão alugadas e assim por diante. Tá? Próxima coluna é a quantidade de ações alugadas do estoque do BTC sobre a média de negociação diária, ou seja, quantos dias de negociação média levariam para zerar toda a posição alugada. Também podemos classificar aqui e ver do maior para o menor. O volume em reais dessa posição do estoque de BTC, tá? Podemos ordenar aqui, vai dar sempre algo meio semelhante à carteira teórica do Ibovespa, né? Porque se trata de valor de mercado, de liquidez, é o que facilita uma posição maior ou menor, tá? Aqui nós temos o total do mercado, que nada mais é que o somatório de todas as posições alugadas, de todos os papéis. E esse indicador aqui é o papel sobre o total, ou seja, 12,59% do total do mercado corresponde a Itaú, 7,76% de Ambev e assim por diante.
taxa média. A taxa média é o valor que foi praticado, a taxa média para o tomador no último dia. A gente pode ver os papéis mais caros para alugar e os mais baratos. Na ordem, a gente pode ordenar a coluna que a gente quer. Ou seja, Estácio é o papel que teve a maior taxa no D-1. Sabesp, em seguida, as duas Oi, etc. Logo em seguida, a gente tem a taxa pela média da taxa. Ou seja, esses 27,58 aqui é 74% acima da taxa média que a Estácio negocia. Tá? Assim a gente pode ordenar aqui a taxa sobre a média para saber todos os papéis que estão operando com uma taxa acima do que estão acostumados. Aí é que a gente começa a achar as distorções. Teve uma demanda maior que normal para determinado papel e isso pode influenciar às vezes na taxa pela taxa média. E aqui é aquela espécie de estocástico onde 0 é mínima e 1 é máxima, só que da taxa. Ou seja, todos esses papéis aqui, ó, estão trabalhando nas suas taxas máximas no período acompanhado. Certo? Número de contratos de aluguel registrados no último dia. Também classificamos para ver quais foram os maiores, né? Ó, o Vale foi o que teve o maior número de contratos registrados. Itaú, Gerdau, CSN. E aqui é o número de contratos sobre o total do mercado, que é esse número aqui. 6.627 foi o total de contratos registrados, onde 5,02 foi referente à Vale. A quantidade alugada em D-1, tá? Ou seja, não é o estoque de BTC, e sim o que foi alugado somente em D-1. Tá? E o quanto esse valor aqui representa em relação à sua própria média. Ou seja, lojas Renner, Gafisa, Marfrig, tudo papéis que tiveram quantidades alugadas no último dia bem superior ao que estão habituados. Podemos às vezes combinar isso com uma taxa média e a gente acaba achando já dois indicadores, duas coisas que nós chamam a atenção. Uma alta quantidade com uma alta taxa bem acima das suas médias pode chamar a atenção para alguma coisa, para um evento, para uma posição sendo montada, enfim. O volume financeiro correspondente à posição alugada em D-1 normalmente vai seguir a carteira teórica do Ibovespa, que é o mesmo raciocínio para as posições em aberto, né? O quanto esse volume representa, total alugado em D-1 foi 2 bi e pouco, né? O Itaú quase 10% desse volume financeiro. O custo. Esse custo nada mais é do que o volume financeiro vezes a taxa média. O quanto que isso geraria de taxa, caso o contrato fosse levado até o final, tá? Até por se tratar de taxa pro rata nos contratos de aluguéis. Então, o quanto esse custo representa em reais, que combinam dois indicadores, volume financeiro e taxa, tá? Ou seja, podemos dizer aqui que Petro e Vale, que são os dois maiores custos, com uma certa folga, né? Quase 30% do total de custo, mais de 30% do total de custo do mercado. Isso é porque elas têm um bom volume financeiro alugado em D-1, numa taxa relativamente alta. Petro 7,60, Vale acima de 14%, a Vale ON. São papéis que estão gerando bastante taxa, né? Bastante demanda. A quantidade devolvida em D-1, que combinado com a posição alugada em D-1, nós vemos aqui, ó, Petrobras teve quase 20 milhões devolvidos e pouco mais de 3 milhões alugadas, gerou uma posição aberta de 6 milhões e meio, menor do que no último dia, tá? 3%. Então, quantidade devolvida em D-1 e o quanto dessa quantidade devolvida representa em relação ao estoque total de posição em aberto. Podemos dizer assim, que quase 65% da posição em aberto de Souza Cruz foi devolvida em D-1, tá?
mas o estoque variou apenas 36. Por que variou 36? Porque quase 65% foi devolvido. Entretanto, nós tivemos uma quantidade alugada de 180 quilos. Então é um menos o outro, deu aquilo ali. E por fim, a boleta média. O que é a boleta média? É o volume financeiro total alugado em D-1 dividido pelo número de contratos. Ou seja, cada contrato, a média de cada contrato de aluguel do Bradesco, no caso, foi de R$ 1,5 milhão, tá? Assim como a média de contrato de aluguel da Oi PN foi de apenas 13.500. Foram, na sua grande maioria, negócios pequenos. E Bradesco, na sua grande maioria, negócios bem maiores. Então é isso, pessoal. O módulo BTC é isso. Tendo alguma dúvida, sugestão, crítica, pode mandar por e-mail ali. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais desses dados aqui e a interpretá-los. Estou à disposição para qualquer coisa aí. Valeu, um abraço.